Olá pessoal, estou gravando esse vídeo para falar com vocês a respeito do processo de individuação e das fases do desenvolvimento psíquico na teoria do nosso querido Carl Gustav Jung. Então a gente sabe da vida, da relação de simbiótica com a mãe na primeira fase da vida, e esse vínculo é aos poucos cortado. Então na primeira fase da vida, a gente tem aquilo que o Jung chamou do reino das mães. O reino das mães é uma fase de muita acolhida, muito conforto, mas também fonte de muitas neuroses, que envolve a primeira fase da vida, até que ocorre a individuação, ou mais especificamente, a iniciação. Então, ocorre a iniciação e em várias culturas o Jung constatou, outros antropólogos, etnólogos, puderam constatar que em várias culturas tem os ritos de passagem que marca a entrada na individuação e a passagem para uma outra fase do desenvolvimento. Por exemplo, na nossa cultura, a gente tem a festa dos 15 anos, o primeiro emprego, a entrada do sujeito no a prestação do sujeito no serviço militar. Em outras culturas, a gente tem outros rituais de iniciação, alguns até meio bizarros, assim, né? Que precisa caçar, precisa pôr, sei lá, o corpo no formigueiro, enfim. Daí o sujeito ganha um outro status, um status de adulto, e ele entra naquilo que o Jung chamava de o reino dos pais. O reino dos pais é um lugar psíquico de não mais daquela proteção, não mais de uma relação passiva, mas uma relação mais ativa frente ao mundo, no qual o sujeito ele experimenta uma maior racionalidade, uma maior autonomia, as coisas não são mais em volta do seu próprio umbigo, em volta de si mesmo, mas ele se desenvolve muito psiquicamente, ele se torna uma pessoa mais proativa, e para que esse processo ocorra, para que esse sujeito saia desse reino das mães, desse lugar de proteção, que nem sempre é tão proteção assim, pode ser fonte de muitos abusos, de muito sufocamento, e impede que o indivíduo torne-se a si mesmo, que ele se individualize e tudo mais, existe um arquétipo que ele é fundamental nesse processo, que é chamado o arquétipo do herói. Então, o arquétipo do herói ele é muito importante e é o arquétipo do herói que circula entre dois mundos. Ele circula entre consciente e inconsciente, ele vai até camadas mais profundas da personalidade, consciente coletivo, inconsciente pessoal, até lugares assim mais transcendentes, mais superiores da consciência. Então ele vai do inferno à terra aos mais altos céus. E ele é que tira o indivíduo da sua zona de conforto. É por isso que o jovem se sente muito inquieto. Ele deixa o reino encantado dos pais, ele deixa o reino das mães, ele se aventura no mundo, ele se angustia por sair desse mundo e por entrar no reino dos pais. Ele sofre muitas batalhas, muitas provações, mas ele quer sair das mesmices, ele quer se encontrar nesse processo, nessa jornada do herói, ele quer se achar. Então, o arquétipo do herói, ele é um arquétipo chave nessa primeira fase da vida e, e ele está muito constelado nessa primeira fase da vida e ele é responsável por vários processos psíquicos muito relevantes na primeira fase da vida. Mas também existe um herói sombrio, um arquétipo, uma dimensão do arquétipo do herói sombrio, e por isso muitos jovens se perdem, se merdem meio a fanatismo, a vícios morais, a vícios de caráter, porque o Jung sempre trabalha com polaridade. Existe o inconsciente, o inconsciente, existe ânima e ânimos, e existe aspectos luminosos como aspectos sombrios. Isso não quer dizer que o sombrio seja necessariamente algo ruim. Ele somente é inconsciente, ele somente não está integrado e ele não almeja a nossa
a nossa destruição, mas a nossa tomada de consciência. É aquilo que a gente não trabalha em nós mesmos, nós encontramos como destino. É uma forma dele, de uma forma muito rudimentar, muito inconsciente e muito sombria, nos manifestar, nos dar um toque de que a gente deve ir para um caminho distinto, um caminho diferente. E daí, na segunda parte da vida, o sujeito ele não constela tanto esse arquétipo, mas um outro arquétipo vai tomando forma, que é o arquétipo do homem sábio. A famosa música Ando Devagar, porque já tive pressa, salienta bem esse arquétipo. E é uma outra etapa na qual Jung chamava, para entrar nessa etapa, tem que passar por um processo diferente da individuação, que marca da individuação, mais especificamente da iniciação, que marca a entrada no reino dos pais, a metanoia, que é a mudança de mente, que marca a entrada do sujeito nessa segunda e última fase da vida, que é marcada por esse arquétipo do homem sábio. É uma fase muito difícil, mais difícil que a iniciação, muito angustiante, é uma fase que muitos casais se separam, é uma fase de poucos amigos, muita angústia, muita depressão, mas que o sujeito pode sair transformado, onde questões materiais passam a ter menos relevância e mais aspectos subjetivos, internos. Então, é uma fase de integrar realmente quem nós somos, aspectos mais sombrios, aspectos mais rudimentares da personalidade, para que numa fase de maturidade, numa fase de velhice, o sujeito goze de paz e sabedoria.